Pronto. Tá me ouvindo bem, né? Sim, agora sim. Porque numa tela eu vou ficar na apresentação, eu não vou ver, né? Eu tenho que ter outra tela para me auxiliar. Uhum. Pronto. É o seguinte, Jacos. Nós vimos questão de civil, elétrica, e vimos a questão também, que vamos dizer agora, normativa. Perfeito? Você entendendo dessas três partes, você está apto a fazer boas propostas e não errar numa venda. A partir de agora, você só erra se você quiser, pelo menos a questão básica. É claro que o civil se desdobra para muitas outras questões, o elétrico se desdobra para muitas outras questões, e esse normativo aqui também vai ser o básico, que também vai se desdobrar para muitas outras questões, mas que você só é necessário acessar esse conhecimento à medida que os negócios que você for captando ficarem maiores. Isso aqui é para você fazer o residencial do teu sogro. É o suficiente, entendeu? Então, a residencial, você, a partir de agora, não tem mais direito de errar, porque você já está com conhecimento. Perfeito? Primeira coisa que a gente tem que entender, como começou isso tudo, né? A primeira aplicação de energia solar fotovoltaica foi dada em 1958, com o satélite Vanguard, certo? Ele foi para a órbita da Terra, todo mundo sabe que no final da década de 60, 50 para começo de 60, já começaram a ser lançados satélites para a órbita da Terra, e não foi um cabo daqui da Terra até lá de energia para alimentar ele. Também muito menos um gerador a diesel. Alguma coisa gerava energia para ele poder operar. Eram placas fotovoltaicas. O efeito fotovoltaico é estudado desde o final do século XIX. 1800 lá se vai cacetada. Entendeu? Então, assim, isso já é algo muito antigo. Então, em 58, aplicação militar. Final da década de 70, começou a ter as primeiras aplicações residenciais, principalmente na Alemanha, que é o país que até bem pouco tempo atrás era o que tinha maior penetração de energia sendo gerada por efeito fotovoltaico. Entendeu? Aí veio Japão, Itália, Estados Unidos e outros países. O Brasil só acordou para isso aí em 2012. Somente em 2012 é que o brasileiro teve direito de gerar energia para si próprio. Até então, toda a energia que ele precisasse, ele era obrigado a comprar da quantidade. Mas a partir de 2012, ele passou a ter o direito de gerar energia para si próprio. E o instrumento que regulamentou isso aí, essa resolução aí, a 482, né, que ela foi escrita e formulada em 2012, publicada, deixa eu ver se vai ter aqui a data, ela foi publicada em dezembro de 2012. Né? Então, ela surgiu. Aí. Em 2012, em dezembro. Ou seja, praticamente de 2013 para cá foi que o brasileiro pôde fazer algo que na Alemanha já se faz desde o final da década de 70. A usina mais antiga que nós temos no Brasil, injetando na rede, ela foi instalada, deixa eu só mudar, porque eu não gosto de coisa vermelha, não. Ela foi instalada em 1996, se eu não me engano, lá em Santa Catarina. Aí ele pergunta, Elvis, como é que só pôde, a partir de 2012, de janeiro de 2013, né, dezembro de 2012, em 96 nós já tínhamos uma usina. Foi um pesquisador que estudava da Faculdade de Santa Catarina, ele foi fazer uma pós-graduação na Alemanha e viu lá justamente isso que já era comum na Alemanha. E falou assim, não, isso é interessante, eu quero levar para o Brasil para pesquisar. Voltou para o Brasil e ele conseguiu trazer importado alguns equipamentos, algumas placas, inversores, para instalar aqui no Brasil para nível acadêmico. Então, ele conseguiu uma permissão para fins acadêmicos de conectar essa usina na rede. Então, é a única usina que tem antes de 2012. Porque, legalmente falando, somente a partir de dezembro de janeiro de 2012, ou seja, janeiro de 2013 para cá, é que o brasileiro passou a poder botar uma usina de energia dentro da sua casa e gerar energia para si própria, conectada à rede, né? Então, a gente já tem esse mesmo sistema. Quando eu falo para o cliente que é um investimento, que ele só vai investir uma vez, vai ter energia para o resto da vida praticamente, eu dou muito exemplo desse sistema que está lá em Santa Catarina, na faculdade. É muito fácil você achar ele no Google. Sistema de energia solar mais antigo no Brasil, vai aparecer lá. Ele está desde 96, ou seja, lá se vão 27 anos quase, eu acho, 27 anos que ele está gerando energia com a mesma placa. Né? Então, assim, olha que foram placas que foram fabricadas na década de 90 e hoje são muito mais modernas, entendeu? Então, é uma prova de que a usina fotovoltaica é uma usina que vai durar gerações, certo? Tem também outros sistemas de energia solar instalados no Brasil antes de 2012, só que esses sistemas são sistemas isolados, né? Principalmente no Pará, no Amazonas, onde não tem rede chegando até lá, são conectados à bateria para abastecer só um ponto de luz, no máximo uma geladeira. Tem alguns poucos, mas
que você pôde botar uma usina dentro da sua casa, conectada à rede da distribuidora, somente a partir de 2012. E o instrumento que regula isso foi justamente essa resolução 482/2012. Somente. Entendeu? O que é que essa resolução fala? Vou fazer uma analogia para ficar bem simples de você entender. Você vai comprar um carro novo na concessionária, certo? Você só pode usar ele da sua maneira no pátio da concessionária. Só. Saiu do pátio da concessionária para frente, ou seja, entrou em via pública, você tem que obedecer uma coisa chamada Código de Trânsito Brasileiro, concorda? Nele, fala que você tem que ir pela direita, fala que você tem que passar o cinto, fala que esse carro tem que pertencer a alguém, ou seja, tem que ter uma placa que identifique que esse carro é do Axon, um modelo tal, fulano de tal, é do Axon, entendeu? Então tem uma série de regras que você é obrigado a obedecer para andar em via pública. Se você for andar na sua chácara, em área particular, no pátio da concessionária, você pode andar dar cavalo de pau, andar pela esquerda, fazer o que você quiser. Mas dentro de via pública você tem que obedecer regras. Essa resolução fala a mesma coisa. Beleza, você pode ter uma usina de energia desconectada da rede, um off-grid, só com bateria. Aí você faz do jeito que você quiser. Se quiser botar proteção, bote. Se não quiser, não bote. Se quiser usar bateria ruim, use. Se quiser bateria boa, do jeito que você quiser. Agora, a partir do momento que você conecta a rede, aí tem que obedecer alguns padrões. Primeiro, quem é o responsável técnico? Né? Eu estou vendendo para o Axon, mas o meu engenheiro é o Joaquim. Então, o Joaquim, na anotação de responsabilidade técnica, que é um documento para homologar, vai estar o crédito do Joaquim. Ele é responsável por essa obra. Então, ele vai fazer o projeto e mandar para a concessionária. A concessionária vai receber o projeto e vai olhar se os equipamentos são permitidos. Foram ensaiados, né, por institutos internacionais ou é do Inmetro, ou está no Inmetro. Então, tem uma lista de equipamentos, né? Todo investidor que fabrica no mundo que pode ser homologado. Tem que ser respeitado pelo Inmetro, por estudos internacionais e a concessionária reconhecer. Então, ela vai ver qualidade do equipamento, marca e potência, vai ver se aquela potência de inversor, a rede dela aguenta, né? E tudo sendo satisfeito, ela vai emitir um documento chamado, antigamente, parecer de acesso e hoje orçamento de conexão. Esse orçamento de conexão, /parecer de acesso, ele vai falar basicamente o seguinte: Axon, tua usina está usando equipamento que eu concordo, que eu gosto, que eu aceito, a tua potência, minha rede aguenta, então você pode instalar e chamar a gente para fazer a vistoria, né? Aí você instala, chama a concessionária vai ver, vai fazer o cara crachar, saber se o que está no projeto é o que está lá instalado, e vai trocar o medidor, e a partir de agora você está conectado à rede. Então, tudo isso está nessa resolução. Ela que fala o que você pode colocar, qual potência você pode colocar, para você colocar conectado à rede, e como é que essa usina vai ajudar você a economizar energia, né? Quanto é que você vai economizar com essa usina? Então, começou tudo aí, a 482. Ela passa por revisões, até ela virar uma lei, a 14.300, que trouxe essa que o pessoal chama de taxação, só que eu vou já te explicar o que é. Então, basicamente, ela começou aí. Vou botar aqui um vídeo para ver se... Tá saindo o áudio do vídeo aí não, né? Ah, não, porque o áudio tá aqui. Eu vou te mandar esse vídeo depois. Basicamente, ele fala como é que funciona o sistema de energia solar, né? Que você coloca a usina em cima da casa da pessoa, certo? Essa pessoa vai gerar essa energia em corrente contínua. Essa corrente contínua não serve para a gente, essa energia não serve para a gente, ela vai pelos cabos até o inversor, transforma em corrente alternada. Do inversor, ele é jogado na casa. Então, primeiro vai abastecer todos os equipamentos, ou seja, saiu 10 das placas, passou para o inversor, vai rodar por dentro da casa, aí geladeira, fogão, airfry, televisão, ar-condicionado, consumiu 5, aí o restante, os outros 5 é que vai para o medidor, entendeu? Então, esse vídeo ele explica mais ou menos isso, como funciona. Aí ele vai virar crédito, para de noite o sistema, quando estiver desligado, esse crédito retornar e abater tua fatura. Esse vídeo aqui basicamente explica como funciona a energia. Porque tem muita gente que pensa duas coisas. Primeiro, que essa energia vai toda para a rede para voltar ao crédito. Não, ela não vai toda para a rede. Ou seja, na fatura não vai estar escrito, isso é muito importante, na fatura não vai estar escrito o que o sistema gerou. Na fatura vai estar escrito o que foi injetado na rede. O único lugar que a gente vai saber o que o sistema gerou é no relatório do inversor. Que todo inversor tem um monitoramentozinho dele. Entendeu? E o que está na fatura é o que o sistema gerou menos o que a casa consumiu no meio do caminho. O sistema gerou 100, a casa consumiu 30, vai estar na fatura 70. O sistema gerou 100, a casa consumiu 99, vai estar na fatura 1. Então, na fatura não parece que gerou, a não ser que seja uma usina só para injetar na rede, que não tenha consumo. Tem alguns casos que são assim. Aí bate, geração com o que vem na fatura.
entendeu? E à noite, quando volta, o sistema não abate 100% da conta de energia, é pago impostos, é pago uso de rede, hoje, né, pago uso de rede, e iluminação pública, certo? Um detalhe também que se faltar energia na rede, falta energia também na casa, porque o sistema trabalha conectado à rede. Por quê? Se faltar energia da rede, o inversor automaticamente para de mandar corrente para a rede. Porque se alguém vier dar manutenção na rede e tua casa estiver energizando a rede, essa rede vai estar energizada e na hora que a pessoa tocar, o técnico tocar, ele vai sofrer um acidente. Então, por segurança, o sistema para de mandar energia para a rede, certo? Basicamente, assim funciona o sistema. Aqui, no caso, eu uso o exemplo da Enel. O que acontece? Aqui na Enel, ela já apresenta a fatura dessa seguinte forma. Ela apresenta TE mais TUS, certo? Aí, quando a pessoa não tem energia... Aí também, não? Deixa eu ver. Deixa eu ver se eu lembro de uma fatura daí, sem energia solar. Não sei se aí aparece só a palavra consumo, tem, mas eu acho que aí já aparece o TE e TUS já, certo? Mas o que significa o consumo nosso? Tá aqui, consumo. Tem a fatura aí? Deixa eu só ver se eu tenho aqui, se eu não me engano. Aí tem na descrição, ele mostra TE e TUS. Tem um aqui, peraí. Eu faz quanto que faço? Situação bem que faço. Achei. Eu gosto de tamanho. Achei aqui. Ele já traz consumo TUS e consumo TE, não é isso que aparece? Uhum. A iluminação pública municipal, ICMS, Isso. multa. Mas o que é principal é o consumo TUS e consumo TE. Eu vou já te explicar o que é essa tal de TUS e o que é essa tal de TE, certo? Basicamente é o seguinte, essa energia não é produzida próximo ao nosso consumo, né? Agora, recentemente, 15 anos para cá, que você consegue enxergar uma usina de energia grande, que são essas eólicas que tem especialmente em Araripina e algumas fotovoltaicas. Mas de 15 anos para trás, toda a energia que você consumia vinha de alguma hidrelétrica, né? E a hidrelétrica mais próxima que tu tens daí é aquela da Bahia, Paulo Afonso, né? Então, assim, como é que aquela energia chega até você, né? Você não paga uma fatura para a concessionária da compra de energia e não paga uma outra diferente só do frete. Mas tem um frete, existe um transporte dessa energia, que ela é produzida longe, né? Essa energia chega até você para carregar teu telefone, alguém traz essa energia. E onde é que está essa fatura? Você paga através de quê? Você paga através dessa fatura da energia. A CELP, nesse exemplo claro, se eu não me engano, o que é dela aí na fatura que tu paga é 36%, ou seja, se eu não me engano, depois eu passo o número correto. A cada R$ 100, 36 é da CELP. Os outros, ela pega e paga todo mundo. Ela paga o cara que produz energia, ela paga o cara que traz até a entrada da cidade, que é um agente diferente, ela paga encargo, ela paga subsídio do governo, ela paga uma série de coisas. Ela é o caixa do sistema. Então, ela recebe e paga todo mundo que está envolvido nessa energia chegar até você. É como se fosse, você for comprar um carro, e você perguntar qual é o valor do carro. Ah, é 100 mil. E o cara queria te explicar assim, ó, é 100 mil por quê? Porque o motor é 30, porque a caixa é 10, porque os pneus são 5, porque... Não interessa você saber isso aí, você quer saber quanto é que é o carro. Então, para a grande maioria dos consumidores, não interessa saber o que foi transporte, o que foi distribuidora, transmissora, o que é em carro. Só interessa saber quanto é que é energia para você pagar, né? Mas, basicamente, está aqui. A fatura de energia, ela é dividida em dois grandes grupos, a TE e a TUG, que é o que aparece aí na tua fatura. A TE é tudo que se relaciona à compra de energia. A compra de energia. São todos os encargos
que pagam todo mundo que é envolvido na compra de energia, ou seja, paga o gerador, né? Basicamente esse aqui, ó, 38%. Isso aqui é uma média Brasil, viu? Isso não se trata do Pernambuco, isso é uma média Brasil. E paga os encargos, né? E isso tudo forma a parcela TR. Aí vem a parcela TURG, que é o frete. O fio A é aquela, sabe aqueles linhões grandes de energia? Vai passar aqui, sabe aqueles linhões grandes de energia que tem aquelas torres raquete, aquelas torres grandes? Aquilo ali são chamados transmissor. Ele pega lá onde é gerada energia e traz até a entrada da cidade. Ele é uma empresa determinada, né? Que é o fio A que está aqui. Deixa eu apagar aqui para ficar mais claro aqui. Ele é o fio A, são transmissores. A distribuidora, a CELP, é aquela que pega do transmissor e joga até a tua casa. Ela fica responsável pelas cidades. Né? Isso aqui é uma média Brasil, voltando 28%, se eu não me engano, do Pernambuco é 39%. Aí vem os encargos e vem perdas também. Né? Então, assim, tudo isso aí está embutido na tua fatura, só que a grande maioria das pessoas não sabe. Quando você tem energia solar, antes da regra nova entrar, antes dessa, o pessoal chama de taxação, mas não é taxação, o que você fazia? Você mandava 1 kWh para a rede e abatia 1 kWh, na proporção de 1 por 1. Por quê? Porque quando você mandava energia que voltava, abatia a compra de energia, abatia o encargo, abatia a transmissão, abatia a distribuição, os encargos da TURG e a perda. Só para você saber, TURG significa tarifa do uso do sistema de distribuição. É o frete, resumindo, né? Ela é tudo que se relaciona a pagar todo mundo que se envolve para trazer essa energia para você. Então, antigamente, antes da Lei 14.300, que não vou falar sobre ela para você depois, quando você mandava 1 kWh, você abatia absolutamente tudo. Tudo. Por isso que ia um, voltava um. Não importa se quando você mandou o quilowatt estava 5 centavos e quando voltou estava 15, era 1 kW para cá, 1 kW para lá. Houve uma mudança de regra. Depois da Lei 14.300 de 2022, que entrou em vigor em 2023, todo quilowatt que você for para a rede vai abater a energia quando voltar os encargos, o fio A, os encargos da TURG e perdas. Só não vai abater o fio B. Isso é a taxação que o pessoal falou, mas não é taxação, é o uso de rede. Por que que isso foi correto até certo ponto ser criado? Porque a gente estava usando a rede da concessionária e não estava pagando. É como se eu entrasse no teu comércio, pegasse uma bolacha e saísse. Tu não ia sobreviver, teu comércio não ia sobreviver. Não tem conta que feche dessa maneira. Então, hoje, a gente paga o uso de rede. Então, todo quilowatt que vai, quando volta, eu pago isso aqui. Todo o restante eu continuo batendo. Mas isso aqui eu pago. Elvis, e qual é o peso disso aí na fatura do cliente? Se eu não me engano, aí é 29%. Ou 39%, 31%. Vamos jogar que é 36%. Ou seja, a cada, digamos, R$100 que eu pago, R$3,60 vai ser cobrado, que não era cobrado ainda. Entendeu? Mas tem um detalhe. Lembra que quando eu falei... Esse é um detalhe muito importante. Lembra que eu falei que a energia que é gerada, ela abate primeiro a energia que está sendo consumida, para o que sobrar aí para a rede? Pronto. Como energia que você está consumindo, a gente chama esse consumo de consumo instantâneo. É o consumo de energia que é consumido diretamente das placas. Sai do meu telhado, vai para o meu equipamento, o que sobrar vai para a rede. Essa energia não tem taxa, não tem como cobrar taxa, imposto, nada, porque ela nem foi para a rede. Então, se o cidadão gasta 1.000 kWh, a gente vai fazer uma pergunta para ele. Fulano, tu acha que tu gasta quanto de dia e quanto de noite? Não, é 50%, 50%. Então, 500 você vai jogar para a rede, certo? Então, é em cima desses 500 que vai haver essa cobrança aqui de fio B, né? De uso de rede, que a gente chama, certo? Então, é por isso que o cliente continua, só não existe mais aquelas economias de até 95%, mas hoje é muito fácil conseguir economia ainda de 75%, de 80%. Quanto mais ele consumir de dia, menos vai para a rede, menos vem de taxa de uso de rede. Quanto mais ele consumir à noite, mais vai para a rede, mais ele vai pagar de uso de rede. Exemplo, comércio funciona de dia. Um comércio normal, sem ser supermercado, uma clínica, abre às 8 e fecha às 18. Então, praticamente toda a energia que ele vai consumir é das placas. Praticamente não vai pagar nada de uso de rede. Residência, que o casal passa o dia fora, só vem em casa para dormir, só consome à noite. Então, durante o dia ele vai estar mandando para a rede, para a noite voltar. Aí ele vai pagar mais um pouco,
Então, a economia varia conforme o ritmo de uso do cliente, entendeu? Conforme o ritmo de uso do cliente. Agora, tem um detalhe também. Quando criaram essa lei, falaram o seguinte, não, está muito pesado o cliente pagar esse uso de rede de uma vez só. Vamos fazer o seguinte, vamos passar por um período de adaptação. Então, em 2023, o cliente só vai pagar 15%. Em 2024, o cliente só vai pagar 30%. Em 2025, vai ser 45%. Ou seja, se eu mandei 500 kW para a rede, e esses 500 kW fosse o preço do uso de rede dele fosse, por exemplo, uns R$50, eu só vou pagar em 2024, 15% desses R$50. Em 2025, 30% desses R$50. Entendeu? Em 2026, até chegar no 2026 vai ser 60%, aí depois 75% e 90% em 2028. Então, de tudo que vai para a rede, quando volta, ele ainda não paga o uso todo, o fio todo, ele só paga um percentual, que é um período de adaptação. Então, quanto mais antes o cliente colocar, quanto mais cedo o cliente colocar, mais cedo ele retorna o investimento dele, antes que essa componente tarifária aqui chegue a pesar alguma coisa. Mesmo quando ela vier cobrando 90%, ainda vai valer a pena botar energia solar. Mas se você botar agora em 2024, você vai pagar primeiro 45%, depois 60%, ou seja, quando ela vier a bater 90%, você já pagou o sistema, com dinheiro que é gastar de energia mesmo, entendeu? Então, melhor momento para colocar energia solar foi antes de janeiro de 2023, que foi quando começou isso aqui. Segundo melhor momento é agora. E quando for depois da manhã, vai ser depois da manhã. Quando for mês que vem, vai ser mês que vem. Então, o segundo melhor momento sempre é agora. Pode voltar atrás. Dado que não importa se você vai ter só, a gente ainda fala só 60%, 70% de economia, mas é um equipamento que vai durar 10 décadas, né? Conforme esse que está lá em Santa Catarina. Então, essa parte aqui, tu entendeu? Sim, sim. Aí, no caso, vamos com um exemplo prático. Dizer que o cara tem lá, ele contratou o projeto de 1.000 watts, ou seja, o que equivale a R$1.000 na conta de energia. A situação atual que está hoje, ele gasta 500 de dias e 500 à noite. No caso, meio a meio. Qual seria a tarifa que ele teria que pagar agora, no ano de 2024? Se eu não me engano, é porque cada estado é um preço diferente, esse uso de rede, o fio B. Se eu não me engano, aí no Pernambuco vai estar uns 9 centavos. Ou seja, se ele manda 500 a cada quilowatt. Cada quilowatt. Se ele manda 500 kW para a rede, quando voltar, tu tem uma calculadora aí? Multiplica aí 9 centavos, vai dar uns R$48. 9 vezes 10. É isso mesmo. É porque se fosse 10 centavos, vamos dizer que é 10 centavos, vai dar R$50. Vamos fazer a conta aqui, não é 10 centavos, não. Vamos assumir que é 10 centavos, então vai dar R$50. Né? Ou seja, se ele pagava R$1.000 de energia antes, ele vai economizar esse mês R$950 aproximadamente. Aí vai vir iluminação pública ainda, né? Porque assim, iluminação pública, como funciona? Ela é uma lei que varia de município para município, mas basicamente são duas formas de cobrar, na grande maioria dos municípios. Uma forma, pela quantidade de energia que entra, pelo volume da energia que entra no meu medidor. Quanto mais entrar energia no meu medidor, mais é cobrada a iluminação pública. Ou seja, durante o dia não vai entrar energia no meu medidor, só vai sair. Então, toda aquela iluminação pública que eu pagaria de dia já não vai cobrar mais. Comércio, por exemplo, tem um cliente em Açailândia que ele pagava R$350 de energia, de iluminação pública. Aí, só que o comércio dele está funcionando das 8 às 18. Aí ele botou esse sistema de energia solar. Praticamente não entra mais energia no medidor dele. Ou seja, toda a usina abastece a medição dele e sobra só um pouquinho para a noite. O que fica à noite é alarme, alguma coisinha assim. Ele veio de 350 para R$39 a iluminação pública dele. Então ajuda a bater, sim, né? Ajuda a bater. Ou a outra forma de cobrar a iluminação pública é pelo valor da energia. É 10% do valor que vinha a fatura, é 5% do valor que vinha a fatura. Então também vai diminuir. De toda forma, a energia solar vai diminuir. A gente só não pode dizer, bater um martelo quanto é que vai diminuir, porque cada cidade é um jeito diferente de cobrar. Beleza? Então, influencia também no desconto. Outro exemplo, bandeira. Bandeira, quem tem energia solar não paga bandeira. Só paga relativa ao faturamento mínimo.
certo? Esse cidadão aqui, digamos que ele seja trifásico. Um faturamento mínimo no trifásico é 100 kWh, ou seja, daria uns R$ 100 mais ou menos. Se o fio B der só 50, ele tem que pagar 50 de fio B mais 50 de complemento, para completar o faturamento mínimo. Deixa eu te explicar o que é o faturamento mínimo. No mínimo, no Brasil todo, isso é uma regra para todas as distribuidoras. O que a concessionária pode cobrar de uma pessoa é o equivalente a 30 kW, 50 ou 100. 30 para monofásico, 50 para bifásico, que quase a gente não vê mais, e 100 para trifásico. Ou seja, tu tem um comércio, fechou o comércio para alugar o ponto, passou 4, 5 meses sem alugar o ponto, vai chegar cobrando 100 kW. Mesmo que tu arranque tudo que tem lá dentro, derrube o prédio, deixe só o medidor. É o mínimo que você tem que pagar, é a taxa mínima, certo? Então, se o fio B, se o uso de rede der menos que a taxa mínima, ele vai vir uma cobrança adicional até chegar a essa taxa mínima, né? Se ele fosse aqui monofásico, seria uns R$ 30. Como o fio B deu R$ 50, então beleza, não precisa cobrar nada mais, entendeu? Então tem isso também. Então a fatura dele aqui viria no mínimo, R$ 900 de energia, porque o fio B só teria dado 50. Perfeito? Entendeu essa parte? Entendi, sim. Porque também tem a grande... Tipo assim, se eu pegar uma casa que gasta em média 300, 350, tá entendendo? Aí, porque o público-alvo, como você mesmo já disse, é de 500 kW acima, né? Uhum. Isso. Aí, Porque assim, quem gasta 350, toda pessoa que você pegar que gasta R$ 350 de energia já é cliente-alvo, porque ele só gasta 350, é quase impossível você pegar um cliente que gasta 350 e ele fala assim, gasto tudo do jeito que eu quero. Não existe. Que se o cara deixar o ar-condicionado ligado para ter conforto, é 500 conto para cima. Então você pega uma fatura que gasta 350, mas ele gostaria de gastar 600, com certeza. Com certeza. Aí você já vai vender para o que ele quer de conforto, e não para o que ele tem hoje. Porque o que ele tem hoje, ele já vive sufocado, né? Não vale a pena investir para o que ele tem hoje. aí, mudando de assunto, eu tava conversando com... Mudando de assunto não, né? Que a gente tá contando o mesmo assunto. Eu tava conversando com os vizinhos da minha sogra, que lá é assim, eles têm várias casas, uma pertinho da outra, e todas as casas, por que eu vi uma oportunidade aí? Porque eu perguntei, eles não têm energia solar, aí tem alguns apartamentos, que é da mãe da minha, aliás, da mãe da vizinha da minha sogra. A Uhum. casa que ela mora é no nome da mãe dela, os apartamentos todos são no nome da mãe dela. Ela, tipo assim, tem umas 6, 7 casas em alguns pontos, tá entendendo? E ainda tem apartamento alugado. Aí eu perguntei mais ou menos quanto eles gastavam, aí, assim, para ela disse, eu aqui em casa, tem dias que quando eu ligo o ar-condicionado, tem mês que eu gasto 50 a mais, de 250 vai para 300. Aí quando é um mês mais frio, agora eu fico no ventilador e gasto 250. Eu perguntei, as casas todas são o nome dela? Ela disse sim. Aí eu disse, pois tá bom, eu vou conversar com vocês direitinho. Depois ela disse, pô, dar certo, então a gente conversa. Aí tipo assim, tem um limite de distribuição para, como se dizer, para outras casas que sejam dela ou não tem? Não. Só basta estar na mesma área de concessão, né? Ou seja, todo Pernambuco. O que é a área de concessão? A CELP tem uma área, responde, né? Então, se o Axel tem uma energia solar e ele tem saldo de energia, está sobrando energia, ele não está gastando, ele pode mandar para outra fatura de energia que esteja no nome do Axel, naquela mesma área de concessão. Por que eu falo área de concessão? Porque tem estados, Alagoas tem 2 concessionárias. Não vai de uma concessionária para outra, né? São Paulo tem várias concessionárias, né? Minas Gerais tem várias concessionárias. Mas como no Pernambuco é uma concessionária só, você pode dizer que é de qualquer lugar do Pernambuco a qualquer lugar do Pernambuco. Entendeu? Não, sem limite. Sem limite. Inclusive, ela pode alugar. Tem gente que faz isso. Tem gente que tem inquilino. O inquilino ali gasta 200 kWh, por exemplo, que dá mais ou menos R$ 200 de energia. Ele bota energia solar e fala assim, ó, eu te alugo o apartamento por R$ 400, mais, digamos, R$ 100 para você gastar 500 kW. O inquilino é bom, porque ele tem uma economia na energia dele, e para a pessoa é boa, porque se ela fizer isso aqui vezes 10, é R$ 1.000 por mês a mais. O equipamento está barato, entendeu? O equipamento vai durar mais do que a casa, se brincar. Ela tá Então, no caso ela é economia para o cliente e para quem vai alugar, que vai lucrar mais, né? Isso, exatamente. Ela pode alugar a usina dela também junto com a casa que ela aluga, com o apartamento que ela aluga, entendeu? Energia inclusa. Eu vou conversar com eles direitinho. Lá tem várias casas que ela tem esses apartamentos.
que é em cima que é do lado da casa do meu sogro. Aí tem esses apartamentos, que são dela também, aí tem a casa da filha dela embaixo, aí tem o outro filho dela na rua, assim, tipo, esquina, sabe? Na outra rua de trás, tem um quiosquezinho, sabe? Aí tem a casa dele de frente, que também é no nome, tudo no nome dela. Aí eu disse aqui, se vocês fecharem um acordo entre vocês, a gente pode ver, e como é tudo no nome dela, serve para todo mundo. Exatamente. Então, só para recapitular, isso que você vê na fatura, consumo TE e consumo TURG, TE é tudo que remunera quem produz energia, né? Esses centavos que tem aí, eles remuneram quem produz energia, e TURG é tudo que remunera quem transporta essa energia até você. Simples assim, né? Por isso que elas vêm separadas. Então, TE paga a compra de energia, os encargos, e TURG paga o transmissor, o distribuidor, os encargos e as perdas, certo? O que é perda? Só para você entender. Tem a perda técnica e não técnica. Perda técnica é que toda energia transportada, ela perde tensão com a distância, né? Ou seja, eu boto 100 kWh numa ponta de um cabo, estendo esse cabo por 600 metros, lá vai chegar a 98. Então tem uma perda natural, feito Joule. Isso é perda natural, perda técnica. Perda não técnica são os gatos. Se seu vizinho faz gato, você está pagando por ele. Então, a quantidade de furto de energia da rede é dimensionada e é jogada para quem paga energia para a concessionária não perde. Entendeu? Então, perda se relaciona a isso. E ela, na média, é 8% Brasil. Né, na média Brasil. Ou seja, 8% paga R$1.000, R$80 você está pagando só de perda, só de lixo. Entendeu? Então, só para você entender, é isso. Né? ICMS. Aí ainda não estão cobrando ICMS sobre a energia que vai para... Quem consome energia... Deixa eu voltar aqui. Quem consome energia, consome o preço da energia, certo? Preço normal, mas também paga imposto. Certo? Quem consome energia paga imposto tanto na TE como na TUJ. Não escapa. Em alguns estados, no Pernambuco ainda não está cobrando, né? Em todos os estados, a partir do momento que você tem energia solar, vai para a rede. Quando volta, a partir desse momento, você não paga mais imposto sobre a TE. Você tanto não paga o consumo, né, esse componente você não paga mais, você economiza, porque se você passa a continuar pagando isso aqui, como também tem o desconto de imposto. Aqui no Ceará, no Maranhão recentemente, no Tocantins, em alguns estados, além de você não pagar o imposto na TE, você também não paga o imposto na TUJ. Ou seja, quem tem energia solar também deixa de pagar imposto. Tanto na terra, por enquanto, né? Isso aí pode mudar a qualquer momento. Eles não podem, os estados não podem, por enquanto, cobrar imposto na TE. Só podem cobrar na TUJ. Mas tem alguns estados que, apesar de poder cobrar, não estão cobrando ainda. É o caso do Pernambuco. No Maranhão não se cobrava até julho agora. Né? Tocantins, o Ceará tem uns 2 anos que cobra, Tocantins tem uns 3 anos que cobra. Entendeu? Então, você mandou, só recapitulando, você mandou energia para a rede. Você abate tanto o custo da TE como da TUJ, como também abate o imposto da TE como da TUJ. Aí você paga só o uso de rede. Entendeu? Por isso que a economia do Pernambuco aí, por isso que vender no Pernambuco é muito bom, porque o cliente tem mais economia, a energia é cara, e o pessoal daí não chora para pedir desconto, entendeu? Por isso que é bom vender aí bastante. Então, o que eu ia explicar é basicamente sobre essa questão do ICMS. Eu não vou entrar nesse mérito agora, porque não tem essa cobrança de ICMS, certo? Mas, basicamente, por que não se cobra ICMS? Foi um consenso, né, convênio que a Confaz assinou. Quem é Confaz? Todos os secretários de Fazenda de todos os estados se reúnem para deliberar alguma coisa. Hoje, o estado não pode dar isenção de ICMS por conta dele. Eu sou governador de Pernambuco, quem fabricar sapato aqui no Pernambuco não paga mais ICMS. Não pode, o Pernambuco não pode fazer isso, mesmo que ele queira. Para ele fazer, todos os outros estados têm que aceitar. Ou seja, é o governo se reunindo para tudo que pode beneficiar o povo não acontecer. Basicamente, o governo só se reúne para isso, para fuder com a gente, desculpa a palavra. Mas nesse momento aqui, em 2015, todo mundo concordou em quem gerar sua própria energia não pagar o imposto sobre a geração. Certo? Sobre a geração, sobre aquela parte TE. Ele não fala sobre a TUJ, por isso que alguns estados passaram a cobrar a TUJ, mas sobre a TE está previsto aqui, e quem gerar sua própria energia economiza, além da compra de energia, o imposto também que seria pago sobre ela. Se você não tem energia solar, você paga pela compra e paga imposto em cima da compra.
Agora, com energia solar, você não paga nem compra, nem imposto, e no caso do Pernambuco, nem do transporte. Nem paga transporte, né? No geral, só paga o fio B, nem paga o imposto sobre isso. Então, tranquilo por enquanto também? Tranquilo. Quais são as modalidades de modelo de negócio que tem na geração distribuída? Lembrando que a 482 ela é o marco inicial da geração distribuída, certo? Geração distribuída é o fato de... Como é que era antes? Antes eu tinha... abrir aqui o mapa. Como é que era energia, principalmente uns 20 anos para trás? Eu tinha aqui o Brasil, né? Aí eu tinha algumas usinas no Pará, algumas no Rio São Francisco, né? Tinha usinas aqui no Mato Grosso, São Paulo, Minas Gerais. Pronto, tinha poucas usinas. A gente chama isso de energia centralizada. Eu tinha poucas usinas e, às vezes, eu tinha que transportar essa energia por milhares e milhares e milhares de quilômetros. Por exemplo, quem consome energia aqui em Fortaleza, antes de ter as eólicas e tudo bonitinho, a energia vinha lá de Itaipu, no Pará. Ou seja, atravessava o Maranhão, atravessava o Tocantins para chegar aqui em Fortaleza. Por isso que o frete da energia do Brasil é muito caro. A energia no Brasil deve ser, hoje, a mais barata de se produzir. A energia, produziu, fabriquei energia. Agora, o custo total é um dos mais caros. Por quê? É igual quando você vai no Mercado Livre comprar uma caneta que está R$5 a caneta. E o frete, R$15. É mais ou menos isso, a energia no Brasil. Visando isso, sabendo que lá fora já acontecia esse movimento de cada um gerar sua própria energia, a Anael criou essa resolução 482 da geração distribuída. Por quê? Porque em vez de eu ter usinas centralizadas, uma aqui, outra acolá, agora todo mundo vai poder gerar sua própria energia, mais próximo à carga. Entendeu? Qual o princípio? Se você gera sua própria energia aqui na sua casa e o seu vizinho gera, todo o excedente que você manda para a rede não fica guardado em pilha. Ele é automaticamente consumido pelo seu vizinho. Ou seja, evita transporte, evita perda, evita infraestrutura, tudo fica ali. Então, a geração distribuída nasceu para isso, para que tenha mais geração próximo à carga, entendeu? Para evitar justamente tudo isso. Então, a 482 ela fala sobre isso. E ela tem 4 modalidades, basicamente, de compensação. Junto à carga, que é aquela usina do teu... Ele manda crédito para algum lugar? Manda para a casa do filho dele, meu cunhado. Pronto. Se ele não mandasse crédito, ele teria uma geração junto à carga. Certo? Aliás, ele tem uma geração junto à carga. O teu cunhado tem um alto consumo remoto. Por quê? Eu estou consumindo crédito que está sendo gerado lá em outro local. Então, são as duas principais modalidades, as duas modalidades que a gente trabalha. Primeiro, o cidadão que vai gerar energia só para si mesmo, não vai mandar para canto nenhum. É o caso da minha mãe, é o caso de alguns amigos meus, para quem eu vendi energia, não manda crédito. E tem aquele que vai se beneficiar de um crédito que é gerado em outro local. O que se beneficia é o alto consumo remoto, e aquele que não manda crédito é a geração junto à carga, aquele que tem energia que é gerada no seu próprio telhado. Basicamente isso. A gente não vai ver essas duas aqui, por quê? Isso aqui é quando um grupo de pessoas se reúne para botar uma usina no chão e formar uma cooperativa para eles serem cooperados e derivado daquele percentual da cooperativa que ele tem sem mandado crédito para ele. Por exemplo, o Axo tem 15% da cooperativa Palácio, gerei 10 mil quilowatts, 1.500 vai para o Axo. Mas aí a gente fala em constituição de cooperativa, mesa diretora, então é um trem que a gente não entra agora. Entendeu? Era até uma pergunta que eu ia fazer para ti, e se já teve clientes assim. Tem um pessoal que está fazendo investimento realmente não só para o consumo, mas sim para vender a energia, né? Uhum. Para alugar energia. Eu faço isso. Eu tenho usinas de aluguel. Tem uma que eu estou querendo colocar em Marcolândia, inclusive. Isso aí é muito interessante. Você consegue... a gente vai entrar nesse assunto depois, porque senão tem que se debruçar aqui. Vamos entender primeiro o básico. Mas é algo que eu vou te explicar. A gente vai ter muitos treinamentos. Eu vou te explicar para você oferecer em forma de investimento. O cara, às vezes, tem o dinheiro. Meu patrão quer investir aqui, ó. Te dou o beabá aqui. Tu vende a usina para ele e ele tem o investimento dele. Entendeu? Mas aqui, ó, nesse caso... A questão em si da pergunta é um próprio investimento que eu quero fazer. Pronto, não, a gente desenvolve isso aí. Mas vamos focar aqui nesse tranquilo. Nesse caso aqui, de energia compartilhada,
Eu não preciso mudar a titularidade da minha fatura para receber esse crédito, né? Mas tem que ser via cooperativa e consórcio. Isso é algo que a gente não mexe por enquanto, né? Informações básicas sobre energia, né? Premissas. Primeiro, o crédito é compensado 100% onde é gerado, né? Então, o Adson tem uma casa que gasta 1.000 kWh. Ele fez uma usina para 2.000 kWh. Ele chega para mim, Elvis, a minha usina tem 2.000 kWh, mas eu quero que só abata 500 kWh aqui e o restante, os 1.500, manda para minha padaria. Não pode ser feito assim, entendeu? Não pode ser feito assim. Obrigatoriamente, tudo que você manda para a rede vai ser usado para compensar no local onde a usina está. Certo? Uhum. Então, você gasta 1.000 kWh e fez uma usina para 1.000 kWh e falou que o restante quer que mande para o Elvis, lá na casa dele, se você gastou os 1.000 kW, não vai nada para o Elvis. Só vai o que sobra. Certo? Exatamente. Sobra, ou seja, botou 1.000 kW, injetou 500, porque 500 consumiu junto à carga, consumiu no ato. E de noite veio 500 de consumo, abateu, não sobrou nada. Entendeu? Então não existe essa possibilidade de falar, não, eu queria que abatesse só tanto aqui para mim, o restante mandasse para minha padaria, porque meu negócio é prioridade. Não existe essa possibilidade. Então no caso do meu sogro, no caso do meu sogro, só vai para a casa do meu cunhado que exceder nele. O que exceder, exatamente. Mandou 1.000 kW para a rede, voltou 800 para bater o consumo noturno, sobrou 200, vai para lá. Mandou 1.000, gastou 1.000 à noite, não vai nenhum. Não tem essa possibilidade de você não abater tudo. Então, primeiro procura abater tudo o que consumiu, para o restante seguir uma ordem de envio de créditos que você determinou antes. Entendeu? Então, essa é a primeira premissa. E não tem conversa. No caso, nesse caso, um exemplo, eu consumo 500, é 1.000, eu gero 1.000. Juntando o dia com a noite, eu consumo 500. O cunhado, no caso, o filho dele, consumiu mais 300. Esses 200 ficam de crédito aonde está instalado o gerador, né? Não. Eu vou já entrar nessa parte aí. Vai ser o terceiro ponto. Vamos. Isso aqui já morreu, certo? Uhum. A distribuição é feita em percentual e não em quilowatt. Então, você mandou 1.000 para a rede, gastou 500, sobrou 500. Você vai definir qual o percentual vai e para onde vai. Você não tem como definir, eu quero que vá 200 kW para tal canto, 300 kW para tal canto. Você define o percentual. Então, você fala assim, Elvis, eu vou comprar energia solar contigo, eu gasto aqui na base de 1.000, bota aí 2.000, e eu tenho 2 lugares para mandar, para minha filha e para o meu cunhado. Eu quero que vá 60% para minha filha e 40% para o meu cunhado. Ou então você fala, eu quero que vá 30% para a minha padaria, 10% para o meu pai e 60% para a minha filha. Então você define quantos locais são e qual o percentual de cada local. Não é por quilowatt-hora, é por percentual, né? Aí se sobrou 1.000 kWh, mandou 2.000 para a rede, tu consumiu 1.000, sobrou. Então ele vai calcular 30% de 1.000, 10% de 1.000 e 60% de 1.000. 300, 100, 600, no caso. Isso, exatamente. Sobrou 250, 500, ele é pela proporção em percentual que você definiu, que a gente definiu. A norma trouxe de volta a possibilidade de você eleger prioridades. Como é que é a prioridade? Você escalonar. Eu quero que abata primeiro em tal canto, o que sobrava para tal canto, o que sobrava para tal canto, o que sobrava para tal canto. Então ele vai batendo por escadinha, entendeu? Só que as distribuidoras ainda não organizaram o software dela para fazer cobrança dessa maneira. Então, eu nem falo para o cliente que tem essa possibilidade ainda, porque é dor de cabeça na certa. Eu falo só que é só percentual. Mas logo, logo, quando elas tiverem, porque tudo é muito recente, a lei entrou em vigor há um pouco mais de um ano. Então, muitas coisas, e não é fácil ajustar uma cobrança na fatura, né? Então, muitas coisas as concessionárias não deram conta de adequar ainda. Então, por enquanto, a gente fala só que é percentual, mas vai ter a situação que você fala, eu quero primeiro que vá para a minha padaria. Quando abater tudo lá, o que sobrar, vá para minha filha. Se sobrar, vá para meu pai, entendeu? Mas, por enquanto, eu não falo isso para cliente. Então, essa é a segunda maneira, certo? Por que não vai falar para cliente? Porque a concessionária não faz ainda. E você lutar, abrir protocolo, essas coisas assim. Terceiro ponto, cria um dono para o crédito. Então, se eu mandei 300 kWh para o Elvis e o Elvis gastou só 200, vai ficar 100 para o Elvis. Não volta esse crédito. Fica para mim, entendeu?
Se todo mês você mandar R$ 300, 300 quilowatts, se todo mês sobrar 100, quando der com 6 meses a gente brigou, eu tenho 600 quilowatts no meu estoque. Todo mês estava sobrando 100, não era isso? Aí a gente brigou, nós somos irmãos, a gente brigou, você falou assim, não vou mandar mais crédito aqui não. Aí tu corta. Esse crédito aqui é meu. Eu não vou receber, mas vai abatendo todo mês, até acabar. Não volta para ti. Certo. Então, no caso prático, o que o meu sogro mandar, que exceder, fica lá para o meu cunhado. Isso, exatamente. Se ele mandar 300 para o teu cunhado, ele só gastar 200, fica 100 para ele. Mês que vem, mandou mais 300. Né? Primeiro mês, ele mandou 300, gastou 200, fica 100. Segundo mês, mandou 400, ele gastou 200, fica 200. Terceiro mês, ele mandou 300, ele gastou 250, fica 50. Aí vai somar. Entendeu? Ele vai ter 350. É dele. Em 3 meses ele tem 350. Se parar de mandar, ele vai primeiro começar a gordura aqui para depois vir a cobrança. Então, o crédito é da unidade para o consumidor que recebeu. Outro ponto. É livre a alteração do rateio no momento que você quiser. Você está mandando 60% de crédito para a sua padaria e está percebendo que todo mês lá está sobrando 100 quilowatts. Aí você está mandando 40% de crédito para sua mãe e todo mês você percebeu que lá está faltando 50 quilowatts, você fala assim, não, agora eu quero mandar 55, 45. Entendeu? Aí a concessionária ela tem 2 ciclos de cobrança para começar a efetuar isso aí. Certo? Então você mudou o rateio. Ah, eu quero adicionar a minha mãe, né? Sei lá, eu quero adicionar alguém. Você bota, por exemplo, 40, 20, 40. Você mudou 2 ciclos para começar a mandar de cobrança. Ou seja, uns 60 dias, mais ou menos. Então, qualquer momento você pode fazer alteração das beneficiárias. Percentual, acrescentar uma beneficiária, tirar uma beneficiária. Qualquer momento você pode fazer isso. Entendeu? Qualquer momento. Então, essas são as 4 premissas básicas dos créditos de energia solar. Primeiro, só abate no local, aliás, ele procura abater tudo onde está sendo gerado. Segundo, a distribuição é em percentual. Terceiro, quem recebe o crédito vira dono do crédito, se sobrar é dele o que sobra. Quarto, você pode alterar a qualquer momento, botar mais uma beneficiária, tirar uma beneficiária, alterar o percentual, você pode fazer isso a qualquer momento. Tranquilo? Tranquilo. Aí a premissa básica é que a fatura tem que estar no mesmo nome. Então, se a fatura do gerador está no Axon, e eu sou teu irmão e eu quero receber esse crédito, eu tenho que passar para o teu nome, a fatura. Entendeu? Não pode continuar no nome do Elson. Então, tem que estar na mesma titularidade. Mesma pessoa física e mesma pessoa jurídica. Ah, a empresa é minha, Elson. Eu posso mandar a usina que está no nome da minha empresa para a minha pessoa física? Não, porque a pessoa jurídica é uma outra pessoa. Ela é sua, mas ela é jurídica. É diferente da sua pessoa física. Então, tem que ser mesmo PJ ou mesmo pessoa física. Uhum. Tranquilo. Agora, aqui, quanto à questão de créditos energéticos, de normativo, basicamente é isso. Agora que eu vou te passar aqui um gráfico, que isso me ajuda muito a vender e a me posicionar diante do cliente, principalmente sabendo como a gente trabalha, né? Existem 4 tipos de empresas no mercado. As empresas que são competentes, mas são barateiras. Quem são essas empresas? É o engenheiro, o cara que é fera, o cara que entende bastante, o cara é foda mesmo, o cara é PhD em engenharia elétrica, só que todo engenheiro é um péssimo vendedor. A tendência é aquele cara que é matemático, aquele cara que é da exatas, ser péssimo de tete a tete, sabe? Então, esse engenheiro entra no mercado, monta a empresinha dele, e como ele não sabe vender, não sabe argumentar, ele acaba usando equipamentos baratos, mas que também são de péssima qualidade, e ele recompensa essa péssima qualidade do material com o conhecimento dele. Eu sou engenheiro, é os palácios. Então, o que eu falar é falado, o que é pedra. Para ele ter um preço competitivo. Então, essa é a empresa que é competente, mas é barateira. Tem as incompetentes e barateiras, que é aquele cara que era pedreiro, montou uma empresa de energia solar, não entende nada, compra tudo que é material mais barato, instala de qualquer jeito. Então, esses caras são os caras que são mais baratos no mercado, são esses. Quanto mais barato ele for, mais ele é esse perfil de empresa. Porque o cara que entende o mínimo possível, ele não compra qualquer material, porque ele sabe o risco que ele está botando no cliente. Então, as casas que pegam fogo, que caem, esse pessoal. Os incompetentes e não mais barateiros, quem é aquele cara? Aquele cara sou eu. Eu sou administrador de empresa, não sou engenheiro eletricista.
Eu conheço o que eu conheço hoje depois de 6, 7 anos de estudos, né? Mas quando eu comecei, eu não tinha nem noção de nada de elétrica. Então, ele é um cara que é incompetente nesse sentido de não ter conhecimento, mas usa só equipamentos de primeira linha para compensar a falta de conhecimento dele. Eu só uso Canadian, Fronius e isso e aquilo, só vende o que é top. Esse cara não tem competitividade de preço, mas consegue vender porque ele prova que o equipamento dele é o melhor, certo? E tem a gente, que no caso eu quero um treinamento para Campo Sol, que é um parceiro nosso, mas tem a gente que instala equipamentos que são de boa qualidade, de ótima qualidade, a um preço justo. A gente não é o mais barato, mas também não é o cara mais caro, porque às vezes o cara mais caro só quer ganhar muito com material que é tipo aquela coisa, a Ferrari é um ótimo carro, mas às vezes eu não preciso mais do que um Corolla, entendeu? Não posso contestar que a Ferrari, um Jetta, um Passat seja melhor que um Corolla, mas eu só preciso de um Corolla. O Corolla resolve, dar segurança, é aquilo que eu preciso. Não preciso vender um Jetta, certo? Quase, né? Então tem esse gráfico aqui. Onde é que fica? Esse gráfico aqui representa o seguinte: preço barato, risco, né? Risco de colapso, de alguma coisa acontecer, segurança, preço justo. Os caras que são competentes, mais barateiros, eles ficam aqui. Por quê? Eles conseguem vender um preço barato, né? E conseguem entregar uma determinada segurança, porque um Fusca na mão do piloto rende mais do que uma Ferrari na mão do barbeiro. Então, os caras vêm com material ruim, mas instala com um padrão bacana. No máximo, aquele material vai dar problema, vai dar defeito, vai ser substituído. Provavelmente não vai ter o máximo, né? Oi? Mas consegue extrair o máximo daquele material. Exatamente. No máximo, aquele material não vai durar muito tempo, vai só quebrar, ter que ser substituído, vai dar dor de cabeça, mas o cliente não vai estar em risco de alguma coisa, né? Aí tem aquele pessoal que é incompetente barateiro, o cara que não sabe o que está fazendo, ainda compra material vagabundo, então ele consegue um preço mais barato, mas expõe o cliente a risco, né? Tem um cara que é incompetente, mas não barateiro, o cara não consegue entregar um nível de segurança para o cliente, porque o material dele é bom, mas ele instala mal instalado, instala sem string box, com cabo vagabundo, aquela coisa toda, e não consegue ter preço bom, né? E tem a gente, né, que entrega com o máximo de segurança e tem um preço justo. Não é caro, é justo. É caro é você comprar um negócio que custa R$2.000 mais barato do que o nosso, mas daqui 2 anos vai estar dando uma dor de cabeça. Isso que é caro, né? O cara comprar um carro de marca ruim. Torna caro, né? Exatamente. Então, esse é mais ou menos o desenho do que tem no mercado, né? A gente explora sempre se posicionar aqui, ó. Sempre que eu vou apresentar uma proposta para um cliente, eu já falo logo, não é o mais barato. Tu tá querendo mais barato, Flávio? Provavelmente comigo você não vai conseguir. Eu já quebro logo essa objeção. Para ele no final não dizer, tudo concorrente está mais barato. Eu falei assim, não te falei que o meu não era mais barato. Mas pode trazer do concorrente que eu te provo, porque o meu não é mais barato que o dele. Aí quando você sabe falar o que é um string box, qualidade de cabo, suporte, qualidade das placas, dos inversores, aí ele entende porque na verdade o seu é mais barato que o do concorrente. Entendeu? Então, basicamente o treinamento hoje era... Isso aqui é uma coisa interessante, porque eu gosto de fazer para o cliente, quando eu dou treinamento, eu faço essa comparação, né? Que quase todo representante de energia solar fala o seguinte: não, tá difícil vender porque o concorrente está vendendo mais barato e o cliente só quer preço. Aí eu provo para ele que o cliente não quer só preço. Por exemplo, aqui tem um carro 1 que chega a 180 km por hora, faz de 0 a 100 em 9 segundos, tem uma potência de 187 cavalos, consome 12 por litro, tem um câmbio de 7 marchas, direção elétrica e tem um carro 2, que é mais lento, mais leve, 40% de tempo a mais para fazer de 0 a 100, tem menos potência, mais consumo, o câmbio com uma marcha menos e a direção é hidráulica. Então, se fosse para escolher dos carros, qual que você escolheria na lógica? O carro 1. Certo? Aí o carro 1 custa 174 mil, o carro 2, 220. Ou seja, o carro 1, além de ser tecnicamente melhor e até premiado, ele ainda é mais barato. Para mostrar que o cliente só quer preço, para quebrar essa estigma. Só que o carro 1 é um Tigo, né? E o carro 2 é um SW4. Qual é o que vende mais? SW4. Então, o público não quer preço. O segredo é o público entender que ele está comprando SW4. Entendeu? Porque geralmente quem tem preço, alguma coisa está errada, né? O que tem de errado com o Sherry? É uma marca nova. O carro é melhor do que o Toyota SW4, tanto é que ele foi premiado. Mas não tem pós-venda, é uma marca nova, se quebrar é difícil achar peça.
Entendeu? Então, o cliente prefere pagar mais caro porque ele entende que pagando mais caro vai sair mais barato no futuro. Na hora de revender, a SW4 tem mais preço. Entendeu? Então, no futuro, a SW4 acaba sendo mais barato que o Caoa, que o Sherry. No futuro, quando eu for revender o carro, quando eu precisar de uma manutenção, do seguro, de peça, o seguro vai ser mais barato, enfim. Então, o que você tem que fazer é provar para o cliente que é melhor ele pagar 220 mil nessa usina solar do que 174. Porque se ele só enxergar isso aqui, ó, de preço, ele vai comprar o Caoa. Não sei, sem sombra de dúvida nenhuma. Eu compro, você compra. Se eu vejo dois produtos que eu não vejo diferença entre os dois, eu vou pegar mais barato. Né? Agora, se eu vejo produto que eu vejo que ele tem mais valor agregado, eu já compro dele. Entendeu? Então, o que você tem que fazer é mostrar que o que a gente vende é Toyota. Certo? Então, basicamente, era isso. Era o que eu queria que você entendesse, era o princípio da geração distribuída, né? Por que ela foi criada, quando começou esse movimento de energia solar no mundo, que no Brasil demorou. Isso aqui é muito importante você entender, essas que a gente chama de componentes tarifários. Cada componente dessa aqui paga alguém. Ó. Isso aqui é o gerador de energia, são as usinas eólicas, solares, de grande porte, termoelétrica. Esse rapazinho vem aqui que paga. Esse aqui são os encargos para o governo. Esse aqui paga as transmissoras, que são aqueles leões grandes. Esse aqui a concessionária já fica para ela, que é ela quem recebe tudo. Isso aqui ela paga para o governo. Isso aqui são relacionados a perdas. Então, cada coisinha aqui paga alguém. Né? A concessionária recebe o todo, né? Ela recebe o todo e vai dividindo. Vou pagar. Isso aqui é meu caixa. Esse aqui eu vou pagar, esse aqui eu vou pagar. Entendeu? Entender que ela cobra, o que está sendo cobrado hoje é isso. Quando fala assim, taxação, você vai dizer, não existe taxação. O que existe é que antes a gente não pagava para usar a rede e agora a gente está pagando. E é justo, porque ia chegar um momento em que as concessionárias recebendo R$30 por casa não ia dar conta da manutenção na rede. Ela simplesmente abandonar a rede e todo mundo ia ficar sem energia, que era pior. Entendeu? Então, o que passou, o que mudou de antes para agora é só esse fio B, que é o uso de rede, certo? No resto, continuou tudo igual. Tranquilo? Deu para entender bem? Deu para entender tranquilo. Amanhã a gente se encontra que horas para eu te ensinar a usar o sistema já? Você que sabe. O mais cedo possível para te dar que horas. De manhã tu não tem disponibilidade, não, né? De manhã é um pouco mais complicado. Então, Tem mais complicado. Pode ser 2 horas da tarde, 1 hora da vamos tarde. marcar para depois do almoço, então. A gente vai conversando amanhã de manhã, a gente marca para depois do almoço. Aí de amanhã em diante você já vai estar podendo fazer proposta sem precisar de mim, viu? Eu vou te ensinar a usar a plataforma. Tranquilo? Bem tranquilo. Aí nessa questão que eu tentei, um minutinho só, nessa questão que eu tentei perguntar sobre a usina não no caso para venda, para o aluguel da energia, como é que funciona mais ou menos assim superficialmente? Pronto, deixa eu só parar a gravação aqui para não misturar os que eu vou mandar. Certo. Para a gravação. Para não confundir o pessoal, né?